Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, vocês já foram notificados do início da gravação, já estamos gravando a aula. Agora esta chamada está sendo transcrita. Muito bem. Bom, como antes anunciado, nós vamos falar sobre as linhas do judaísmo. Como que o judaísmo é conhecido pelas suas mais diferentes linhas de interpretação, de práticas, de costumes, de tradições que que remontam, né? Que remontam uma colcha de retalho da forma como o judaísmo ele é apresentado. Bom, a partir desta apresentação aqui, nós vamos falar sobre as principais linhas e entender sobre essas divisões. Entendendo isso, já seremos poupados de não se constranger, né? Quando vocês estarão encontrando pessoas que representam essas linhas, que representam essas divisões do judaísmo. Deixa eu só preparar aqui a nossa apresentação. Nós sempre... minha apresentação sumiu. Voltou. Bom, nós sempre falamos sobre os 3 momentos que o judaísmo se divide. O judaísmo que existe há mais de 3.300 anos, ele se divide em 3 importantes momentos, que eles vão se destacar, né? Esses destaques vão trazer essas divisões da forma como nós falamos do judaísmo patriarcal, que compreende a Adão até Moshe. Então, Adão, todos os patriarcas, Noa, Jacó, Isaac, as 12 tribos, Moshe. Então, nós conhecemos esse primeiro momento do judaísmo como o judaísmo patriarcal, que é a transmissão da Torá, ela era feita de forma oral. O pai passava para o filho, a mãe passava para a filha, e os costumes eram preservados, eram guardados. No segundo momento, o judaísmo sacerdotal, que é de Moshe, com a saída dos hebreus do Egito até a construção do primeiro templo, a construção do Mishkan, e durou o judaísmo sacerdotal até a existência do segundo templo. Porque o judaísmo sacerdotal, ele só pode se sustentar a partir da existência da nação de Israel, da existência do templo para as atividades dos levitas e dos sacerdotes. Então, não tem o templo, não tem atividades dos levitas, não tem atividade dos sacerdotes, e por isso o templo ele acaba sendo o centro do judaísmo sacerdotal. Então, o segundo momento da história judaica, ela vai se dar de Moshe, da construção do Mishkan, da construção do primeiro e do segundo templo, né, que ambos foram destruídos. O primeiro pelo Império Romano, pelo Império Babilônico, onde os judeus passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quando finalizou o cativeiro da Babilônia, por exemplo, nós participamos de Purim recentemente e vimos que o rei Ahasverosh, conhecido como rei Artaxerxes, ele foi o que permitiu a segunda leva de judeus depois de Ciro,
o Grande, a reconstruírem o. Então, a primeira leva de judeus que estavam no cativeiro da Babilônia foram lideradas por Zorobabel e Josué, que era descendente do rei Davi, Zorobabel, e Josué era o descendente de Aharon, era o Cohen. E Ezra, ele liderou a primeira leva dos judeus que voltaram do cativeiro babilônico 70 anos depois. E a segunda leva foi liberada pelo rei Ahasverosh, e essa segunda leva também foi liderada por Neemias. Neemias é o que vai liderar a segunda leva de judeus para a reconstrução do que ficou conhecida a segunda comunidade. Então, a história do período sacerdotal ela é conhecida da primeira e da segunda comunidade. Não podemos ignorar que existiu também o Mishkan, que foi o tabernáculo, né? que foi o ponto de partida, ainda aqui no deserto, para a organização da vida judaica. Então, as tradições, os costumes, as leis, elas ganham forma a partir desse segundo momento da história que divide o tempo da existência judaica, que é do judaísmo sacerdotal. E, por último, nós vivemos no período do judaísmo, rabínico. O judaísmo rabínico, ele vai ganhar a sua autonomia mais exatamente depois da destruição do segundo templo, que é quando os judeus novamente na diáspora, eles precisam preservar as tradições, os costumes e as leis, se adaptando ao modo de vida dos lugares onde se encontravam, né? Espalhado pelos mais diferentes continentes, né? Principalmente na Europa e no Oriente Médio e também no continente africano. Então, esses judeus são orientados a partir do judaísmo rabínico, que é a forma como os judeus vão precisar se virar sem o serviço dos sacerdotes, sem a orientação dos levitas como professores e sem a presença do templo, né? E as suas sinagogas, elas darão forma de como os judeus vão manter as suas tradições, os seus costumes dentro de um convívio social nos mais diferentes países, para os mais diferentes idiomas. Então, o Brasil, praticamente, são os últimos redutos para onde foram parar os judeus, né? Nós somos aqui a última parada, né? Quando você pega lá em São Paulo, nas grandes capitais, em Pernambuco, em Brasília, você pega o metrô e ele vai lá na última parada. E o Brasil se tornou, para a diáspora, essa última parada. Bom, o judaísmo rabínico, muito embora ele tenha sua autonomia depois da destruição do segundo templo, ele vai ter início exatamente na construção da segunda comunidade, pela reorganização do judaísmo, que vai passar por Esdra HaSofer. Nós temos um livro no Taná de Esdra, né, que ele é Cohen e também profeta, e foi um grande e importante líder que liderou os judeus no retorno do cativeiro da Babilônia. Então, sim, a Torá que nós temos hoje, de uma leitura anual, trienal, ela foi democratizada a partir, né, da segunda comunidade, que entende-se como a grande assembleia, né, que são constituídas por rabinos e que dividiam os espaços exatamente com os levitas e com os coanim. Então, esses levitas passaram a conviver também com os sofer, que eram os escribas, que se tornaram os professores judaicos na diáspora, exatamente na ausência da atividade dos levitas e dos sacerdotes. Tá bom, pessoal? Então, essa explicação aqui, ela nos ajuda a entender a partir de que momento o judaísmo vai ter todas essas divisões, que nós chamamos de linhas rabínicas.
São linhas de interpretações que também ela vai definir as práticas de cada uma dessas divisões do judaísmo. Bom, então, nós estamos atualmente, desde a destruição do segundo templo, ou desde o início da segunda comunidade, com a democratização da Torá, porque antes disso, vale ressaltar, a Torá ela era estudada publicamente a cada 7 anos, né, durante o período que finalizava a Shemitah. A Shemitah é o descanso da terra que era marcado para cada 7 anos, e a cada 7 anos era marcado o Yovel, que era o jubileu que datava 50 anos. Muitas leis financeiras, políticas e trabalhistas, elas aconteciam exatamente nesse período, né? Credores perdoavam dívidas ou recebiam as dívidas. As terras eram devolvidas para os donos originais, para os proprietários originais. Os escravos eram libertados, as propriedades também na cidade, enfim. Uma infinidade de coisas acontecia, dentre elas a leitura da Torá. Então, a leitura da Torá, alguns dizem que era toda a Torá, do Romash, dos 5 livros, do Pentateuco. Outros dizem que a leitura feita nesse período era a leitura de Devarim. Devarim ele é o resumo de toda a Torá. Então, alguns dizem que se tratava da leitura de toda a leitura de Devarim. E outros acreditavam ser a leitura de toda a Torá. Bom, pessoal, então, o judaísmo rabínico ele vai organizar as orações, né? Então, o Sidur, ele é a atribuição de como o judeu precisou se adaptar fora de Eretz Israel, sem o templo, né? As suas sinagogas, elas deram lugar ao templo para que a vida pública e religiosa judaica acontecesse ali. Então, são 55 sábados, são 7 feriados, são feriados rabínicos como Purim, Hanukkah, Rosh Chodesh, que é um feriado da Torá, e todas as outras tradições, os jejuns, os serviços da Torá, tudo isso acontece a partir das sinagogas. Já ainda no período do segundo templo, datado como o primeiro século antes da destruição do segundo templo, ainda do período do domínio romano, já existiam mais de 25 linhas de pensamentos judaicos, mesmo com a presença dos levitas, mesmo com a presença dos sacerdotes e do templo, as opiniões e interpretações rabínicas elas já se dividiam, né? Nós tínhamos naquele mesmo período 2 importantes escolas, chamadas escolas de Hillel e a escola de Shammai, que eram conhecidos como os Perushim. No livro dos cristãos são chamados dos fariseus. Então, os fariseus nada mais era do que 2 escolas judaicas, 2 importantes escolas judaicas que eram antagônicas na interpretação dos pensamentos, tá bom? Então, Hillel, ele era considerado o mestre, o professor mais moderado, e o Shammai, a escola de Shammai, era considerada a escola mais radical, né? Mais extremista nas práticas, nos símbolos do judaísmo. E depois tinha os essênios, que era ultra, extrema ortodoxia. Eles não aceitavam nem mesmo o serviço dos sacerdotes e o serviço dos levitas no templo, e eles se isolaram da comunidade a ponto de criar um celibato. Então, quando você fala assim, o padre da Igreja Católica é celibatário, isso foi desenvolvido, na verdade, dentro do judaísmo, a partir dos essênios, que não admitiam mulheres, as mulheres não eram aceitas e acolhidas dentro do movimento, dos essênios, e somente os homens que se comprometiam com o voto de celibato, ou seja, que não se casavam.
E os homens casados, que já tinham as suas esposas, eles não eram admitidos, né, dentro desta seita dos essênios, que ela também deixou de existir. Ela também deixou de existir com a destruição do segundo templo. Hoje nós temos os fragmentos do Mar Morto, que nos traz a lembrança da atividade e a memória da atividade dos essênios que existiram nesse mesmo período. E depois, os zelotes. Os zelotes, eles eram um braço armado das escolas de Shammai, já que o Império Romano não permitia que a comunidade judaica daquele período tivesse questões políticas e armadas. Então, os zelotes, eles se tornaram como que eu posso, um movimento de guerrilha, né? Como o MST, alguma coisa assim radical, tá bom? E eles que conseguiram instigar os romanos e os demais judeus nas revoltas que levou os romanos a derrubarem o segundo templo. Então, os zelotes, os herodianos e os zelotes, eles se dividiam assim em vários grupos. Então, para cada dissidência dos zelotes, eram grupos ainda mais radicais, né, que acabavam se desenvolvendo. Bom, então vamos lá, na nossa apresentação. Explorando aqui, pessoal, depois da destruição do segundo templo, então os judeus foram espalhados por todos os continentes, principalmente na Europa, né? E os judeus que se desenvolveram a partir da Península Ibérica, Espanha, Portugal, Marrocos, África, Oriente Médio, são conhecidos como judeus sefaradi, né? Aí o judeu sefaradi vai se dividir em vários grupos, de acordo com as suas tradições, dos países da onde se desenvolveram. Portugueses, espanhóis, marroquinos, turcos. Então, esses vão se dividir em outras linhas dos movimentos sefaradi. Bom, e aí, sobre essa divisão sefaradi, que se desenvolve a partir da Península Ibérica, nós vamos estudar numa outra aula. Porque agora nós vamos começar sobre as divisões das linhas de interpretação rabínica que se desenvolveram mais ao leste da Europa, a partir da Alemanha, da Polônia, da Ucrânia, da Rússia e assim sucessivamente. Bom, então estas são as linhas que nós vamos apresentar para vocês, porque são as mais presentes. Elas são as mais presentes no Ocidente. Bom, é claro, depois da Segunda Guerra, muitas dessas linhas que vocês vão conhecer aqui hoje, elas se desenvolveram e sobressaíram a presença sefaradi, que ela era muito forte antes da Primeira Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra, esses judeus askenazi, eles vão se desenvolver e vão acabar tomando as frentes, né, do judaísmo, e vocês vão entender no que eu estou falando para vocês. Ok, pessoal? Então tá, na apresentação aqui, que está na sua tela, diz assim: explorando as divisões do judaísmo e entender as diferentes linhas e grupos do judaísmo é essencial para aqueles que estão se aproximando da fé judaica e das suas tradições. Por quê? Porque cada grupo ela interpreta os ensinamentos da Torá de maneira única e desenvolvendo as filosofias da vida distintas. Então, explorar essas divisões vai nos ajudar a evitar mal-entendidos, gafes, muito comum quando nós interagimos com as comunidades das que vamos falar aqui a partir dessa aula. Bom, começando pelos reconstrucionistas. Certamente nunca viram falar, né? Alguns dizem que os reconstrucionistas, eles são de maioria, a sua liderança, elas são de maioria de pessoas que descendem dos Coanim, ou dos levitas, tá? E que
não dão muito valor para as tradições rabínicas, ou contesta algumas das tradições rabínicas, tá bom? Origem. O movimento reconstrucionista surgiu com uma divisão do judaísmo conservador entre 1920 e 1940, estabelecendo seu primeiro centro de estudos judaicos no final da década de 1960. Os reconstrucionistas, eles acreditam que o povo judeu está em constante evolução e que as leis e tradições judaicas são elementos culturais e ajudaram a formar a identidade do povo. E as decisões são tomadas em grupos com ênfase no poder do indivíduo. Bom, então eles acreditam que a vida e as leis judaicas, elas acompanham a modernidade, elas vão acompanhando as mudanças da tecnologia, da modernidade, e assim sucessivamente. As práticas dos cumprimentos de mitzvot é opcional, e homens e mulheres assumem os mesmos papéis de lideranças nas sinagogas. E casamentos mistos entre judeus e não judeus são aceitos. Então, ele está muito mais próximo, pessoal, de um movimento progressista, tá bom? Reformista. Tá? A partir do momento em que ele permite a assimilação de casamentos de judeus com não judeus, é uma porta aberta que não se fecha mais. Então, dos 6 milhões de judeus que são datados, que são contados, 6 ou 7 milhões de judeus nos Estados Unidos, são dos judeus reconhecidamente filho de mãe judia. Né? Mas como há uma porta muito escancarada para a assimilação, estima-se que exista nos Estados Unidos em torno de 17 milhões de pessoas com origem judaica, dos que não passam mais no grifo da agência judaica ou da Rabanut, de que é filho de até a terceira geração de um ventre judeu. Bom, e nessa linha entre os reconstrucionistas, que estão muito mais próximos dos reformistas, e que também vamos falar, e é um judaísmo considerado, de certa forma, progressista. Eu não sei a atualização sobre esse movimento, né, do que possa ter mudado nesses últimos anos. Agora sim, os reformistas. O judaísmo reformista, ele iniciou no século XIX, na Alemanha, chegando aos Estados Unidos no ano de 1840, algumas décadas depois, dando origem ao movimento conservador, ou seja, o conservador vai sair do movimento de reforma. Existe um estudo, quando nós falamos sobre um estudo que diz sobre os Mashiachim, que são os messias que foram produzidos pelos movimentos judaicos na Idade Média. Então, ele retratava exatamente a que forma que as comunidades exerciam suas ortodoxias, e a pressão social e das civilizações por onde estavam esses judeus fizeram que muitas decisões precipitadas fossem tomadas a ponto de que abrisse uma porta para esse movimento que surge no ano de 1840, ou seja, a partir do século XIX. Tá bom? Então, é um efeito, pessoal, porque muitas pessoas que elas deixam de acreditar, por exemplo, quantos judeus sobreviventes do Holocausto deixaram de acreditar em Deus? Deixaram de acreditar em Deus ou eles já não mais acreditavam em Deus a partir do Holocausto, né? Ou antes do Holocausto? Então, isso se explica a partir das decisões que eram tomadas por essas comunidades, eu digo no sentido muito radical, né? Em que
abriu a porta para que essas pessoas deixassem de ser religiosas, e dessas que deixaram de ser religiosas acabaram por assumir um judaísmo mais reformista, mais progressista. Crenças. 2. Assim como os reconstrucionistas, os reformistas acreditam na adaptação das leis e tradições judaicas à vida moderna. Então, não somos nós que nos adaptamos à lei. É a lei que vai se adaptando à modernidade, na opinião do movimento de reforma. E não há uma obrigação sobre crenças específicas, entendeu? Então, eles tratam as leis da Torá como algo que foi desenvolvido, escrito pelo homem, não é uma revelação divina, e eles cumprem isso mais como uma tradição, ter a mezuzá, construir uma sinagoga, né? E leis dietéticas ou de purificação ou dos dias sagrados não são tão muito valorizados por esse movimento, tá bom? Muita coisa mudou também, né, no movimento de reforma. Há comunidades reformistas que eles estão muito mais avançados do que o próprio conservadorismo. Existem alguns casos. Práticas. Homens e mulheres dividem as mesmas responsabilidades na sinagoga. A maioria das leis judaicas, que são as halahots, são vistas como inapropriadas para a era moderna, portanto, não são seguidas, né? A lei rabínica, pessoal, que são as halahots, elas são uma excelente referência para a interpretação de como se cumprir a Torá escrita, né? Então, para essa linha reformista, ela é considerada inapropriada, né? Vocês poderão fazer perguntas, tá? Poderão fazer suas anotações e poderão também fazer as perguntas das dúvidas que vão surgir. Depois eu vou disponibilizar essa aulinha lá no grupo, né? Tanto da apresentação, tanto da gravação que estamos produzindo aqui, como da apresentação que vocês estão acompanhando hoje. Os conservadores conhecidos também como Massorti. O movimento conservador surgiu na metade do século XIX na Alemanha, chegando nos Estados Unidos no início do século XX. E há uma divisão do movimento de reforma, acreditando que as tradições judaicas devem ser conservadas. As crenças conservadoras, que é o 2, funcionam como uma ponte entre a ortodoxia e o reformismo, dando grande importância às tradições judaicas, e há uma liberdade para os membros optarem tanto por uma linha de pensamento um pouco mais liberal ou mais estrita, né, um pouco mais ortodoxa. As práticas, que é a 3, a divisão de responsabilidade entre homens e mulheres na sinagoga, isso é decidido para cada congregação. O nível de observância religiosa também varia entre os membros da comunidade. Então, pessoal, aqui nós temos um ponto central que vocês entram agora a partir das outras divisões. O movimento conservador, ou a linha de interpretação conservador, que é o Massorti, ele está exatamente entre a ortodoxia e o judaísmo liberal, tá bom? Então há uma liberdade para que as pessoas tenham como ponto de partida essas práticas, para kashrut, para a pureza familiar, para os Yamin Tovim, né? Para os Yamin Tovim, entre outras coisas. Tá bom? Então, nós somos considerados, a nossa linha do Anusim Brasil, ela vai se identificar exatamente com uma linha de interpretação conservadora.
Bom, conservador. Por quê? Porque trata-se de judeus que estão retornando, né, sem, é, sem obterem exatamente o conhecimento das tradições, dos costumes, das mais diferentes realidades financeiras, né? Então, na comunidade, sim, nós temos profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, nós temos empresários, pessoas que têm empresas, que têm funcionários, nós temos pessoas que são proprietários, que são do agronegócio, que têm fazenda de café, que tem fazenda de soja, nós temos comerciantes, nós temos a doméstica, nós temos a faxineira, nós temos o pedreiro e nós temos o servente. Então, todas essas pessoas, elas também, né, elas fazem parte do mesmo grupo, por isso, elas têm diferentes realidades culturais, sociais e econômicas. Tá? Então, a comunidade ela é pensada a partir de um ponto de partida para o judaísmo em que as pessoas possam se adaptar à vida judaica de um centro de reintegração que são as comunidades, as sinagogas do Brasil. Então, por exemplo, Curitiba, Brasília, Goiânia, São Paulo, Campinas, todas essas comunidades, elas têm as mesmas realidades desse grupo de pessoas com todas essas diferenças. Normalmente, as comunidades estão nas grandes capitais, né? E são famílias tradicionais, e mais de 80% delas são muito bem posicionadas socialmente, culturalmente e intelectualmente. Né? E mesmo assim, eles têm essas linhas, ele tem essas mais diferentes linhas das práticas do judaísmo. Então, para o Assim Brasil, essa linha de interpretação ela dá a todas essas pessoas, para o empresário, para o pintor e para o engenheiro, para todos eles terem um ponto de partida das práticas e também das suas devidas posições sociais e das suas posições econômicas. Tá bom? Moshe Ben Maimon diz que o caminho de ouro é o caminho do meio, entre os dois extremos. Nós estudamos isso, nós falamos muito sobre isso, quando estudamos a Parashá Sotá. Né? Sotá que fala do Nazir, do Nazireu. O Nazireu é um voto de ultra-ortodoxia que a Torá permite, né? E na mesma porção ele fala de alguém que anda muito à margem, né? À margem de se perder do judaísmo, que é a Sotá. Exatamente o centro, tá bom? Ou seja, o nível de observância religiosa ela varia para cada pessoa, dando o seu próprio tempo para ela se desenvolver a partir do tempo em que ela tem. Certo, pessoal? Ortodoxia moderna. Olha que interessante. A ortodoxia moderna, ela tem suas origens e sua fundação no ano de 1935, e foi como a resposta à necessidade dos judeus religiosos que acreditam na importância de manter também o contato com a vida moderna. Né? Então, eles conseguem conviver uma ortodoxia em plena relação com a vida moderna, com a tecnologia, com a ciência, com os estudos. Bom, as crenças, a liderança é 100% ortodoxa, os rabinos, obviamente. Mas o nível de observância religiosa ele é decidido por cada um dos membros da sinagoga. Há uma divisão informal entre os mais modernos e os mais estritos, os mais ortodoxos. Práticas. As práticas valorizam a educação secular.
o ingresso no mercado de trabalho. Então, são extremamente competitivos. Ocupam, na maioria dos casos, principalmente nos grandes centros, né, Nova York, Street, e também em outros setores da vida econômica e moderna. Então, eles valorizam a educação secular e o ingresso no mercado de trabalho. Os casamentos mistos são proibidos, mas há flexibilidade em relação a algumas práticas religiosas, né? Então, essa é a ortodoxia moderna. O racidismo, pessoal, olha só, nós precisamos falar muito sobre o racidismo. O racidismo, eles acabaram tomando frente na mídia, né? Então, quando você fala de judaísmo, quem aparece primeiro é Rabbah. Então, o racidismo, vamos entender um pouco sua origem através do seu fundador, Baal Shem Tov, que iniciou no século XVIII. E o racidismo, ele se divide grupos, por grupos racídicos, e cada grupo possui o seu próprio Rebbe, que é o líder espiritual que orientam as leis, as crenças e as tradições. Então, cada um dos movimentos racídicos ele é diferente um do outro. Tá bom? E há alguns desses movimentos racídicos de que seus rebes são mantidos e tidos como messias. Assim como os cristãos apresentam Jesus, ou os messiânicos apresentam Yeshua, os racídicos apresentam seus rebes. Tá bom? Então, por exemplo, o movimento do Rabad, há uma importante divisão dele que acredita que o Rebbe Lubavitch é o Mashiach, é o rei Mashiach. Bom, então, alguns grandes centros, como Argentina, São Paulo, Nova York, principalmente Nova York, você vê os outdoors, né, que ocupam as ruas sobre a crença que escancara, né, eles não escondem isso, de que o Rebbe é o Mashiach. Então, são considerados pelos outros judeus como grupos messiânicos. Exatamente por essas crenças aí nós podemos falar em outro momento sobre essa peculiaridade aqui. Olha, as crenças acreditam no misticismo, né, no misticismo judaico e no cumprimento das leis judaicas, como a Halá, de maneira ainda muito rigorosa do que se é exigido. Ou seja, são ortodoxos. As práticas, cada grupo racídico possui a sua própria vestimenta. Então, você conhece um grupo racídico em relação ao outro exatamente pela forma como se vestem, tá bom? Então, mesmo dentro do Rabad, existem dois grupos que acreditam também no mesmo líder, né, que é o Rebbe, mas eles procuram criar alguma diferença da forma como se vestem. Aqueles que são mais messiânicos, eles costumam usar um bottom, assim, um bottom amarelo no seu paletó. Vocês conheceram os Sártimas, né? Que são ultra-ortodoxos, eles usam. Deixa eu voltar aqui minha apresentação. É isso aí. Yeshivish.
É um estilo de vida do movimento Yeshivish, não notam a cultura da Yeshiva em seu dia a dia. Então, os homens usam, está caindo sem me derruba aqui a minha imagem. Ó, aqui ó, não está funcionando. Veja o que está acontecendo nessa internet aí. Então, a vestimenta, usam terno preto, camisa branca, quipá e chapéus pretos com abas largas. As mulheres cobrem os cabelos com lenços ou perucas e seguem rigorosamente os preceitos da Siniut, que é a modéstia, a forma como as mulheres se vestem de forma protegida e muitas delas elegantes. Tecnologia, qual que é a relação da tecnologia? Possui algum... Oi. Chama, eu acho que ficou uns 2 minutos travado aqui a internet. Cara, tá uma porcaria essa internet. Agora voltou? Não? Agora voltou. Quem consegue falar da onde parou? Eu volto lá. Parou no último slide para mim. Tá, então eu vou voltar, tá bom? Eu acho que tem mais aqui, alguém aqui no chat. Isso. Tem o Joseph, acho que no chat também comentou que estava travando bastante. É daqui que parou para vocês também, pessoal? Legal. A nossa internet está uma porcaria. Bom, eu acho que tem alguém mexendo com a nossa internet e não é só a nossa, não. Tem gente pondo a mão na nossa internet porque nós estamos com uma coisa assim, como se tivesse alguém controlando essa porcaria. Desculpem a palavra. Hassidismo. O hassidismo, ele é um movimento que surgiu a partir de Baal Shem Tov, no século XVIII, e cada grupo do movimento hassídico, ele tem o seu próprio Rebbe. O Rebbe é o líder, é o guru espiritual, e cada grupo tem tradições, costumes totalmente diferentes uns dos outros. Podem alguns se vestirem de formas semelhantes, mas é possível traçar as diferenças entre um grupo racídico e outro. Tá bom? Inclusive, eu comentei aqui a parte do messianismo. Eu falei para vocês, perderam essa parte ou não? Cortou um pouco, mas alguma coisa a gente pegou sobre o Rebbe Lubavitch, o Rebbe Nachman, né? Então, eles são, em alguns aspectos, parecidos com o cristianismo, que definiram o seu Messias. Assim como o cristianismo definiu Jesus, o movimento racídico do Rabad tem o Rebbe Lubavitch, o movimento de Breslov tem o Rebbe Nachman, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, há uma certa rejeição do movimento racídico por outros grupos judaicos. Tá? Mas, mesmo assim, eles inundam a mídia, né? Literatura, a arte, a música. Então, quando você faz uma busca sobre judaísmo da internet, normalmente são eles que aparecem primeiro nas buscas. Tá bom? Acreditam no misticismo judaico, no cumprimento das leis judaicas, da halahá, de maneira ainda mais rigorosa do que o exigido. As práticas do grupo do racídico possuem sua própria vestimenta. Cada um tem a sua forma de se vestir, mas é possível notar as semelhanças e também as diferenças, tá? Os sártimas, por exemplo, são aqueles que usam as meias brancas, né? Aquelas meias brancas que vai até o meio
até próximo ao joelho. São ultra-ortodoxos. Então, cada grupo racídico possui sua própria vestimenta, é a forma deles se identificarem, alguns chamam isso de rótulo, são rótulos que são desenvolvidos e eles acabam influenciando outras linhas, por exemplo. Há muito sefaradita que para seja reconhecido como um rabino, por exemplo, tem rabino que para ele ser conhecido como rabino, ele tem que andar de preto e branco como usa um racídico. Muitos rabinos sefaraditas fazem isso, entendeu? Porque se ele não for de preto e branco, ele pode ser não considerado um rabino, porque eles conseguiram impor essa rotulação no judaísmo a ponto de muitos que não são e não se identificam como racídico ter que se vestir, ser influenciado para se vestir de preto e branco, é o que eu acho um absurdo. Mas tudo bem, não é problema meu, é problema deles. Yeshivish. Estilo do movimento Yeshivish não é uma divisão formal do judaísmo, mas sim um grupo de judeus ortodoxos americanos que adotam a cultura da Yeshivá no seu dia a dia. A vestimenta desses homens são terno preto, camisa branca, quipá, chapéus pretos, aba larga. As mulheres cobrem os cabelos com lenços ou perucas e seguem rigorosamente os preceitos da Tzniut, né? Se protegem bem da forma como se vestem. Mas também, na tecnologia, eles possuem computador e outros não costumam usar televisão. Muitos têm um smartphone, apesar de serem cautelosos com a tecnologia. Conseguiram ter uma abertura para a tecnologia. Há aqui o movimento de Breslov. O movimento de Breslov ele é considerado, nas suas origens, pelo seu fundador, o Rebbe Nachman de Breslau, no início do século XVIII, sendo um ramo do judaísmo racídico. Tá bom? As crenças do movimento de Breslau é a ênfase de que o serviço, o culto a Deus, deve ser feito com alegria e sinceridade. Vocês já devem ter visto esse movimento em Israel e também nos Estados Unidos. Eles têm aquelas vans brancas. Os seus adeptos, seus membros usam aquelas toquinhas de quipá branca, sabe? Ou colorida, assim, que parece uma toquinha e tem um negocinho em cima, assim, e eles dançam. Dançam com soldados, dançam no centro, dançam no trânsito. Eles param no semáforo e desce uma leva de minyan dentro de uma van e eles dançam, procurando sempre manter a alegria, né? Então, sempre rindo, sempre mantendo o otimismo. E existe um filme muito legal sobre esse grupo chamado O Chipzinho. Bom, então, início no século XVIII é um ramo do racidismo. As crenças eles mantêm a importância da alegria nos seus serviços e a oração individual para eles é mantido como uma coisa muito importante, tá? Chamada de redibudidut. É quando eles se afastam em lugares isolados, né? Principalmente junto à natureza, e eles rezam em torno de 1 hora as suas orações espontâneas, mas elas seguem mais ou menos um perfil, mais ou menos um raciocínio do que é desenvolvido a Amidá. Mas eles vão desenvolvendo isso de acordo com seus anseios, de acordo com as suas espiritualidades, com as suas determinações, que também aparece no filme Chipzinho, tá bom? E o filme Chipzinho, ele fala exatamente no período de Sukkot, para quem não assistiu. Então, essa crença principal que é desenvolvida por ele chama Redibudidut, que é essa oração individual, feita no próprio idioma, né? No caso do Brasil, em português, de forma que você pode se ouvir, o que difere da Amidá, né? Então, seguindo mais ou menos a linha estrutural da Amidá, eles desenvolvem espontaneamente essas orações. As práticas dos Breslovs realizam uma peregrinação anual no túmulo do Rebbe Nachman, que está na Ucrânia durante o ano novo, ou Rosh Hashanah.
Bom, pessoal? Muito bom, interessante conhecer sobre esse grupo. Haredi. O Haredi, a origem, não há uma data específica sobre o início desse grupo ou desse movimento, mas se consolidou com uma forma, como a contramedida do movimento de reforma, né? As crenças de interpretação literal da Torá e a rejeição do ensino de matérias seculares, um aspecto da vida moderna. Então, seus alunos não vão para a escola, não se formam no ensino médio fundamental, somente no ensino básico, sendo educados estritamente nas leis religiosas, né? Então, há um convívio conturbado com esse grupo na política de Israel, entre judeus seculares, meios religiosos e até os ortodoxos. Mantém um convívio assim conturbado com esse grupo em Israel, exatamente por não prestarem o serviço militar, e boa parte do seu convívio ele é mantido pelo Estado de Israel, o que torna pesado para algumas pessoas, para alguns grupos da sociedade israelense que reclamam, né, sobre a sua participação, mas também tem suas contribuições que nós podemos considerar, entre elas como Shomer Torá. Práticas de vestimentas extremamente restritos, mulheres são incentivadas a cuidar do lar e ter uma vida muito limitada, né? Ou seja, se os homens são limitados a não terem uma vida secular, de formação secular, quem dirá as mulheres? Dat Leumi, origem, há uma data específica do início, mas suas ideias foram consolidadas no final do século XIX por judeus religiosos que acreditavam e defendiam a formação do Estado de Israel, judeus sionistas. As crenças são religiosos, sionistas, e valorizam tanto a vida religiosa quanto o ensino de matérias seculares. Se tornam advogados, engenheiros, médicos, cientistas e outras coisas. Apoiam descobertas científicas e a tecnologia. Sua maneira de se vestir, suas práticas, é mais moderna. Os homens usam quipás de tricô e as mulheres cobrem parcialmente a cabeça. E aqui finaliza, então, uma parte importante dessa apresentação. Deixa eu ver aqui como que eu encerro agora essa apresentação. Deixa eu ver se aqui vai parar a apresentação. Pronto, pessoal, estamos de volta. E aí, pessoal, eu fiz uma apresentação sintetizada, eu vou pôr essas duas aulas em formato de apostila para vocês. Da semana passada, os 13 princípios da fé judaica, e o dessa semana sobre as linhas judaicas. Por quê? Há mais detalhes que vocês precisam ver, se aprofundar, para vocês encontrarem no shopping. Quando vocês vão para São Paulo, lá você encontra a maior parte desses grupos que estou falando para vocês, porque é o maior reduto judaico. Encontra-se em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, Porto Alegre, e aí vai diminuindo, né? A nossa comunidade judaica no Brasil, o judaísmo organizado, ele tem hoje em torno de 90 mil judeus. É uma minoria, considerar que somos mais de 200 milhões de brasileiros. Tá bom? A comunidade judaica organizada na Argentina é maior que a do Brasil. A do Brasil está maior somente a do México e o da Venezuela, que o Nicolás Maduro conseguiu torná-la ainda menor. Tá bom? Judeus, agora eu quero que vocês façam perguntas para o Boaz, porque eu não vou responder coisa nenhuma. Estou brincando, pessoal. Shalom. Vocês já viram a história do motorista, Boaz? Chama, quero muito descobrir. Um motorista do rabino que dava palestra,
ele acompanhava o Rabino em todas as suas palestras. Tantas foram as palestras que ele já sabia de cor as falas do Rabino, e ainda ele conseguia acertar a maioria das perguntas que tinham das palestras, que o Rabino conseguia provocar. Então, o motorista propôs: olha, Rabino, permita que hoje eu seja o palestrante e você seja o meu motorista. Então o Rabino topou. E o motorista se vestiu de Rabino e foi lá para o público e deu a palestra exatamente como o Rabino faz. Só que, inesperadamente, surgiu uma pergunta nunca feita antes. E uma pergunta difícil. Então, como que saiu o motorista? Ele falou: olha, essa pergunta tua é tão fácil, que eu vou pedir para o meu motorista responder para você. Essa é boa. Então, pessoal, o que vocês entendem sobre esses grupos, né? Esses grupos, essas linhas do judaísmo. Nós chamamos de linhas judaicas, por quê? É a forma como os Askenazi, que são os judeus do leste da Europa, criaram esses movimentos a partir da Europa, da Alemanha, dos Estados Unidos, onde surgiram essas principais divisões, né? Isso aí é resultado das escolhas do judaísmo, sim, mais radical, mais ortodoxo. Então, nós falamos de um movimento liberal, né? Nós falamos de um movimento, quando você fala assim: esses judeus que comem camarão, esses judeus que comem carne de porco, tudo bem, pessoal, eles decidiram ficar numa posição do judaísmo em que eles se sentem mais seguros. Eles não são menos judeus do que um racídico. Por quê? Eles podem se elevar ao cumprimento de Torá a qualquer momento da vida deles. Tá bom? Uma vez eu ouvi uma palestra de um rabino que ele falava que o rabino que não é ortodoxo, ele não é rabino. Que o judeu que não é ortodoxo, ele não é judeu. E eu discordo plenamente disso, porque são todos judeus, e se existem hoje judeus reformistas, porque eles acharam uma forma de se manter o mais próximo possível da Torá. E quando você olha para além do reformismo, você tem um monte de judeus laicos que nem sequer mantêm as tradições, não acreditam na Torá, não acreditam na sinagoga, não acreditam em Deus, não acreditam em nada, né? Mas também são judeus, eles têm uma alma judaica, tá bom? Então, o reformismo surgiu exatamente pelos excessos da Idade Média, que também a comunidade sofreu com a pressão do islamismo, do cristianismo, das perseguições, né? Então, isso fez que as comunidades e que algumas lideranças judaicas assumissem certos extremismos, que acabou por surgir do século XVIII, a partir do século XVIII, esse movimento de reforma, e depois os conservadores, que já eram judeus reformistas, mas que falavam: não, nós estamos muito à margem. Quando você fala marginal, nós estamos falando de alguém que anda muito às margens do abismo. Então, o conservador foi alguém que quis mais ao centro, né? Se sentir mais seguro em relação às práticas e de como cumprem a Torá. Bom, então, são essas linhas que definem essas divisões que vão surgir a partir do século XVIII, né? E que adentraram para o momento em que nós estamos aqui estudando sobre judaísmo e nos colocando exatamente em nossas posições. E agora é vocês, pessoal. Perguntas. Comentários, então. Algo que eu não comentei, que vocês acham relevante destacar. Acho interessante que a Nucim pega um pouco de cada vertente do judaísmo da melhor forma possível e transforma isso em algo fantástico. Por exemplo, louvar a Deus com alegria ou manter um certo conservadorismo, né? Porém, se adequando a cada realidade. Eu acho isso muito fantástico.
Legal, Boaz. Muito obrigado pelo feedback, né? Boaz, ele reza conosco aqui em Curitiba, então conhece a rotina e a dinâmica da comunidade, meio, meio a sociedade judaica organizada, né? Mas isso é sempre respeitando muito o tempo em que as pessoas estão se adequando, né? estão, se, estão se transformando para viver judaísmo. E isso tem que ser respeitado, pessoal. Isso tem que ser respeitado. Eu digo uma coisa: a ortodoxia, ela é uma coisa excelente e uma coisa magnífica, para não dizer, ou até para dizer gloriosa. Mas a ortodoxia, ela serve para dois importantes públicos da sociedade judaica, que são aqueles que nascem dentro da ortodoxia, aqueles que nascem dentro da ortodoxia, ele nasce dentro desse reduto, dentro desses costumes, dessas práticas, desse ritmo, tá? Ou a pessoa que vai se tornar um ortodoxo, para ele é diferente. Então, para minimizar o choque social, cultural, de alma mesmo, né, dentro de uma realidade brasileira, eu penso assim. Não é penso, não. É mais do que isso. Eu observo assim. Porque é a partir de um ponto de observação que estou falando isso. De experiências próprias, experiências de muitos amigos que decidiram pela ortodoxia. A ortodoxia, para quem não tem dinheiro, é uma dificuldade e, para muitos, se torna um caminho sem volta. Um caminho sem volta para onde, Chimuel? Porque muitas pessoas acabam assumindo isso, esse compromisso, dentro de uma realidade social e econômica e cultural, de que ela não está preparada para isso. E acaba por se perder. Eu tenho muitos amigos que se tornaram ortodoxos, que eles deixaram de acreditar na Torá, eles deixaram de acreditar em Deus, não tem mais kasher, não tem mais Shabat, e eles evitam a todo custo. Eles evitam a todo custo uma vida ou até qualquer contato com alguém que fale de judaísmo. Eu tenho muitos amigos que se tornaram ateus, mas ateus proselitistas, sabe aqueles ateus chatos, que eles ficam te provocando, Deus não existe, você é um idiota, você é bobo, entendeu? Se tornaram ateus proselitistas e eram judeus ortodoxos, que partiram para uma ortodoxia sem preparo algum. Então, é a partir desse ponto de observação que eu digo, vai partir para uma ortodoxia, você tem que ter dinheiro suficiente para se manter dentro de um reduto judaico como São Paulo, Nova York e Israel. Tá? Com dignidade, tá, pessoal? Com dignidade. Não é para você ir lavar banheiro por a tua esposa, tua mãe, teu tio, ou você mesmo está lavando um banheiro para os outros. Não. É alguém que vai ser inserido dentro dessa realidade ortodoxa, num reduto, que mora próximo da sinagoga, no elevador tem um Goi Shabbos, que aperta o botãozinho para você descer, que tem outro que abre a porteira para você sair, e que você atravessa a rua e está na frente da sinagoga, que seu filho e sua filha estudem no colégio israelita com mensalidade de R$4.000, que tem kasher, tem mikve. E no dia que você ficar descontente daquela sinagoga, na outra esquina tem outra sinagoga para você começar a rezar. Pronto. Aí você pode se adaptar a uma vida judaica ortodoxa. Todos os que tentarem fora disso, é tristeza, é frustração, quando não se perdem pelo caminho. Tá bom? E aí, pessoal, tem muita questão da ortodoxia de periferia. Tá bom? Que é aquele que controla a vida dos outros. E aí
Murilo, o que você está comendo aí? Isso aí é cachê? Onde o teu pai comprou esse negócio aí, cara? Então, é uma ortodoxia medíocre que você vai controlando a vida dos outros e tornando a vida deles um inferno. É o que eu chamo de ortodoxia de periferia, sabe? Porque a ortodoxia não é isso. A ortodoxia é o zelo pela Torá, em que o Shemuel, que decidiu se tornar ortodoxo, ele tem que ser rigoroso com ele mesmo e ninguém mais além dele, e com as pessoas da comunidade, ele ser benevolente, usar do benefício da dor. Então, isso sim que é ortodoxia. E eu conheço muitos ortodoxos que são pessoas piedosas, que são pessoas humanas, que têm empatia com as pessoas, que são totalmente, que compreendem plenamente as pessoas nas suas limitações, nas suas dificuldades, e que eles ainda conseguem criar um esforço para ajudar essas pessoas sem envergonhá-las e sem humilhá-las. Isso, para mim, que é ortodoxia. O resto é ortodoxia de periferia. Então, alguém perguntou aqui, tem aqui uma pergunta. Deixa eu ver quem perguntou. A Ruth falou que estava travando muito. Voltou, Ruth? Você conseguiu assistir? A Kênia, Camila, pergunta. O Anussim se encaixa em qual dessas linhas judaicas, tá bom? Que ela chamou de tópicos. O Anussim Brasil, ele assumiu a linha de interpretação conservadora, Massorti. Então, nós nem somos ortodoxos e nem somos liberais. Então, nós estamos exatamente no centro em que dá tempo para todas as pessoas das mais diferentes realidades que se unem a esse movimento conservador, emergente, e a partir desse ponto de partida, ele tem condições e tempo para se elevar nas práticas positivas de Torá. Bom? Respondeu, Camila? Muito bem, pessoal. 8h15. E se vocês não tiverem uma pergunta ou um comentário, nós já podemos encerrar. Senão o Samuel tem outra aula para dar aqui. Obrigado. Obrigado você pela participação. Pessoal, então é isso. Se preparem para o Peça. Rutinha. Se preparem para o Peça. Ajude o pai e a mãe a procurar o Hametz. Tem que comer todo o chocolate que tem em casa, chocolatado, bis, o todinho, Nescau, porque tem Hametz nessas coisas aí. E existem algumas marcas de chocolates achocolatados, né? Que elas não têm. Então, a massa da lasanha, macarronada. Então, são os últimos dias de vocês fazerem uso do Hametz, né? Das coisas gostosas que tem no armário da mãe, da mãe, né? Que cuida aí da despensa. O miojo. O que mais? O que mais que tem de bom no armário aí? Aí, o que sobrar disso, aí é preciso fazer a procura desses elementos que são considerados hametz, que são considerados que são considerados fermentos, né, para tirar do uso ou de dentro de casa. A mãe trabalha de confeitaria em casa ou ela tem um outro ambiente que ela faz os preparos? Em casa. Então, aí, dá para traçar uma estratégia, né, no ambiente da casa e que ele fique isolado do resto dos outros ambientes. Entendeu? E aí,
ela vai tocar essa atividade e ela vai se adaptando a cada ano, né? Então, eu posso falar de uma realidade aqui, de uma confeitaria no Bom Retiro. É injusto falar isso, né? Que, inclusive, a Globo, todos os anos, faz reportagem dessa padaria, que eles fecham para balanço nos 7 dias de Pessa, de Pessa, né? De Natsá. Ah, mas já estão lá tradicionalmente há muitos anos. Então, pessoal, vocês, o que vai fazer? Vai criar um ambiente nesse ano em que você isola do restante da casa o lugar do preparo, onde tem que conter aí. Separa, como se fosse. Cria uma distinção dos outros ambientes em que você vai fazer a busca, tirando tudo que existe dali, da parte do convívio, do lazer, do descanso, das rezas. Então, desta parte, vocês vão eliminar tudo, né? E separa um ambiente, um cômodo, uma sala da casa, e ali você vai manter essa atividade, que é a sua parnassá, é o seu sustento, né? E a partir do próximo ano você vai criando maneiras, né, de cada vez mais ter uma elevação nessa prática sobre a eliminação do raios. O que acha da dica? Fala para a mãe. É uma dica, tá bom? Murilo, obrigado. Boaz, Júnior, o Jotinha, aí o filho da Ivone, como te chamam? Ah, muito bem. O Joshua, o João Pedro. Obrigado, João Pedro, pela participação. Kênia Camila. Quem mais que está aqui conosco? O Gabriel, de Brasília. Muito obrigado pela aula de hoje, Samuel. Obrigado, Gabriel, pela participação. Pessoal, e é isso. Então, o nosso próximo encontro fica para sábado, não é isso? Guadara? Né? Fiquem atentos lá no grupinho, dá uma olhadinha no grupinho, lá no grupo de Bar Mitzvah. Nós vamos colocar lá esses textos para vocês estudarem com mais profundidade isso que nós estudamos hoje e também a aulinha passada sobre os 13 princípios da fé judaica. Tá bom? E eu vou procurar antecipar esses textos para antes da apresentação. Então, por exemplo, a aula da próxima semana, eu vou procurar pôr lá no grupo o texto para vocês consumirem esse material, né? E aí eu aumento as condições de vocês participarem da aula. Por quê? Vou dar um spoiler da aula e aí vocês vão conseguir interagir comigo, né? Vão conseguir interagir, fazer perguntas das que vocês não tiveram a chance, já que não sabiam até o momento, 10 minutos antes, do que ia rolar na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Estamos nos organizando para isso. O José, esqueci, meu irmão, porque eu não consegui abrir todas as participações na tela. Então, tá aí, acabei de falar. José, obrigado pela participação. Estão nos acompanhando de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Beleza, pessoal? E é isso. A próxima cerimônia de Bar Mitzvah vai ser o do Gabriel, não é isso, Gabriel? O Gabriel de Brasília vai estar participando do Bar Mitzvah, fazendo seu Bar Mitzvah, exatamente na data do aniversário. A programação deve ser aqui para Curitiba, né? Então, o Gabriel vai compartilhar pela transmissão os 2 momentos do seu Bar Mitzvah, aqui na sinagoga, tanto no Shabat como no domingo, que é quando ele vai usar pela primeira vez o tefilim. Bom? Isso. Então vai ser muito bacana a participação e vocês vão poder participar junto e se alegrar com o Gabriel, que é o próximo candidato. Beleza? Bom final de semana, ajudem os pais aí no preparativo do Shabat. Vão na limpeza da casa,
no preparo das refeições. Veja o que você pode ser útil aí nesses preparativos do Shabat. E aí, nos encontramos sexta-feira no serviço de Kabbalat Shabbat, que é para vocês também assistirem, tá, pessoal? Kabbalat, Shaharit, Havdalah. Quando não na sinagoga, com o pai e com a mãe. Quem não vai para a sinagoga pode assistir as transmissões. Shabbat Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tem uma opção que vai dizer assim, não sei o meu usuário, eu sei. É que eu não consigo tirar foto. Ah, eu vou tirar foto do outro celular. Eu mandei um. Foto para você. Mas depois